Você tem 24 horas no dia, dorme cerca de 8, trabalha, cuida da família, resolve problemas, responde mensagens, e no meio disso tudo, quanto tempo sobra para o que realmente sustenta tudo o mais? Porque existe uma coisa que separa quem aguenta a tempestade de quem é engolido por ela. E não é talento, não é sorte, não é força de vontade, é onde você ancora o seu dia. Você começa o dia correndo, às vezes atrasado, tentando encaixar tudo em 24 horas, e mesmo assim termina a noite com a sensação de que algo essencial ficou de lado. A agenda está cheia, os compromissos não param, e no meio de tanta correria, o que acaba ficando para depois é justamente o mais importante: o tempo com Deus. Você se pergunta, com honestidade, tem reservado um momento do dia para estar com Ele? Porque nessa vida agitada que levamos, é tentador achar que dá para seguir em frente sem essa pausa. Mas a verdade é que em cada decisão, em cada situação, em cada instante do dia, você precisa de Deus. Não existe um único momento da sua existência em que a presença e a ajuda dele sejam dispensáveis. Quantas vezes ao longo do dia você se sente sobrecarregado, sem saber que direção tomar, sem clareza sobre o que fazer? Em momentos assim, a tendência é buscar respostas em si mesmo ou nos outros. Mas o caminho mais seguro e mais poderoso é olhar para cima. Deus está sempre presente, pronto para guiar, pronto para fortalecer. O que Ele espera é que você vá até Ele. A oração é a forma mais direta de se encontrar com Deus, e ela não precisa ser longa ou elaborada. Às vezes, uma frase simples, dita de coração, como "Senhor, me ajude", já abre a porta para a intervenção de Deus na sua vida. Na verdade, se você ainda não tem o hábito de pedir a ajuda de Deus várias vezes ao longo do dia, este é o momento de começar. Peça mesmo quando não sabe exatamente no que precisa de ajuda. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, e é na nossa dependência que Ele se revela poderoso. O Salmo 46, versículo 1, declara: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Esse versículo não fala de um Deus distante, observando de longe. Fala de um Deus próximo, disponível, que é porto seguro para quem corre até Ele. Quando reconhecemos nossa necessidade e nos voltamos para Ele, encontramos paz, encontramos segurança, encontramos o que nenhum outro lugar pode oferecer. E sobre como deve ser esse tempo com Deus, não se preocupe tanto com a forma. Muita gente fica presa achando que precisa de um ritual específico, de uma liturgia perfeita, de uma estrutura elaborada. Mas o mais importante é simplesmente ir. Chegar diante de Deus com o coração disponível, mostrar que você escolheu dar a Ele um pedaço do seu dia, já é um ato de fé e de amor que Ele honra. Jesus nos deixou um exemplo claro disso. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo com multidões o seguindo e demandas de todos os lados, Ele encontrava tempo para estar a sós com o Pai. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Jesus priorizava esse tempo, o que isso nos diz sobre o quanto nós precisamos dele? A presença de Deus transforma. Isso não é apenas linguagem espiritual, é uma realidade que quem experimenta de verdade consegue perceber. Quando você se aproxima de Deus de forma genuína, não sai do mesmo jeito que entrou. Algo muda, uma perspectiva se abre. Um peso se alivia, uma clareza surge onde havia confusão. A Bíblia confirma isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua semelhança, com uma glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Ao passar tempo com Deus, você é transformado à imagem de Cristo. Não é uma transformação superficial,
que mexe apenas com hábitos externos. É uma transformação profunda que alcança o coração, a mente, o espírito. Muitos de nós lutamos com padrões de pensamento negativos que parecem impossíveis de quebrar, medos que paralisam, inseguranças que limitam, dúvidas que roubam a paz. Mas ao dedicar tempo a Deus diariamente, abrimos espaço para que a Palavra e o Espírito Santo trabalhem nessas áreas. Ele purifica o que precisa ser purificado, fortalece o que está fraco e vai nos moldando aos poucos para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. A presença de Deus também traz direção. O mundo em que vivemos é barulhento. Há informação em excesso, opiniões conflitantes, distrações em todos os lados, e é muito fácil perder o fio da meada, não saber mais o que priorizar, se sentir à deriva. Mas quando você reserva tempo para ouvir a voz de Deus, encontra o que o mundo não consegue oferecer: sabedoria verdadeira e discernimento que vem do alto. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus e buscamos sua orientação, Ele mostra o caminho. Não o caminho que parece mais lógico, nem o mais fácil, mas o caminho certo, o caminho que leva à vida. Permita que a presença de Deus te transforme. À medida que você se aproxima dele, Ele revela a sua vontade para a sua vida, traz clareza onde havia neblina, traz propósito onde havia vazio. E mesmo quando você não sente nada, mesmo quando parece que o céu está calado, confie. Deus está trabalhando em você. Sua fidelidade não depende das suas emoções. Ele prometeu completar a boa obra que começou em cada um de nós, e Ele cumpre o que promete. O apóstolo Paulo usou a imagem da corrida para falar sobre a vida cristã. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25, ele escreveu: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Assim como um atleta de alto nível não dispensa o treinamento, nós não podemos dispensar a disciplina espiritual. Crescer na fé exige consistência, exige compromisso, exige que você apareça todos os dias. E uma das bênçãos mais preciosas de passar tempo com Deus é a paz que isso traz. Vivemos numa era de ansiedade generalizada. As preocupações se acumulam, os medos crescem. E muitas vezes a sensação é de que a angústia não tem fim. Mas Deus tem uma resposta para isso. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos orientados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você não precisa resolver tudo para ter paz. Você precisa entregar tudo a quem pode resolver. E quando faz isso, algo sobrenatural acontece. Uma paz que não tem explicação racional começa a guardar seu coração. Jesus acalmou uma tempestade no mar da Galileia com uma única palavra. Em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, os discípulos estavam no barco, o vento soprava com força, as ondas invadiam a embarcação e o pânico tomava conta de todos. Jesus dormia. Eles o acordaram desesperados. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E tudo ficou em perfeita bonança. Então perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O mesmo Jesus que acalmou aquele mar pode acalmar as tempestades da sua vida. A questão é: você está confiando nele?
Isaías, capítulo 26, versículo 3, afirma: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz perfeita não é prometida para quem tem a vida resolvida. É prometida para quem mantém o coração firmado em Deus. Dedique tempo a Ele, entregue-lhe as suas preocupações e deixe que a paz que só Ele pode dar guarde o que está dentro de você. Amigos, dificuldades fazem parte da vida. Jesus nunca prometeu o contrário. Em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse com toda clareza: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A promessa não é de uma vida sem problemas. A promessa é de uma vida com vitória, apesar dos problemas. E quando passamos tempo com Deus diariamente, somos lembrados dessa verdade e fortalecidos para seguir em frente, mesmo quando o caminho está difícil. Quem busca a Deus todos os dias é como descrito no Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Uma árvore bem plantada, com as raízes alcançando a água, não seca na estiagem, não cai na tempestade. Da mesma forma, quem está enraizado em Deus não é derrubado pelas circunstâncias, se mantém firme, produz fruto mesmo nas estações mais difíceis. Firme-se em Deus diariamente, especialmente quando as tempestades chegarem, porque elas vão chegar. E nesses momentos, o que vai fazer a diferença não é o tamanho do problema, mas o tamanho da raiz que você desenvolveu ao longo dos dias em que escolheu buscar a Deus. E para isso, Deus nos deu duas ferramentas poderosas: a oração e a sua palavra. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele nos convida: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A oração não é um monólogo, é uma conversa com o Deus do universo, que ouve, que responde, que age. Não há nada pequeno demais para levar a Ele. Não há situação grande demais para que Ele não possa resolver. Quando oramos, abrimos as portas para que Deus trabalhe em nossas vidas de formas que vão além da nossa compreensão. E a palavra de Deus é igualmente indispensável. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, declara: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia não é um livro comum, é alimento para a alma. Assim como o corpo precisa de comida para funcionar, o espírito precisa da palavra de Deus para se manter forte, orientado e firme. A combinação de oração e leitura da Bíblia cria uma base inabalável para a vida espiritual. Comprometa-se com essas duas práticas todos os dias. Não precisa ser por horas. O que importa é a consistência e a sinceridade. E à medida que você fizer isso, perceberá uma relação cada vez mais profunda com Deus, uma fé cada vez mais sólida e uma sabedoria que não vem de você, mas do alto. Todos nós sabemos que amizades verdadeiras não se constroem da noite para o dia. Elas se desenvolvem com o tempo, com a presença, com a escuta, com o compartilhar. Com Deus não é diferente. A intimidade com Ele não se resume a conhecer versículos ou frequentar cultos. É um relacionamento vivo que cresce à medida que você investe nele. Em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus disse algo extraordinário. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus não quer apenas a sua obediência, Ele quer a sua companhia. Ele te chama de amigo. E um relacionamento de amizade só se aprofunda quando há tempo investido, quando há coração entregue, quando há disposição para ouvir e ser ouvido.
Pense em como você constrói qualquer amizade significativa. Você passa tempo junto com essa pessoa, compartilha experiências, ouve o que ela tem a dizer, se preocupa com o que ela está vivendo. Com Deus é exatamente assim. Você se aprofunda nessa relação quando passa tempo com Ele, quando abre seu coração em oração, quando ouve sua voz através da palavra. Davi é um dos maiores exemplos disso na Bíblia. Em Salmos, capítulo 27, versículo 4, ele escreve: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Esse desejo de estar continuamente na presença de Deus é o que caracterizava Davi. E é isso que nos leva a uma intimidade real e profunda com o Pai. Você pode estar pensando: se Deus já me conhece completamente, se Ele já sabe o que vou pedir antes mesmo de eu abrir a boca, por que ainda preciso falar com Ele? Porque, meu irmão, minha irmã, Deus quer que você compartilhe voluntariamente. Ele quer que você demonstre dependência, que você chegue até Ele com humildade, reconhecendo que precisa dele. Não por necessidade de informação, mas por amor ao relacionamento. O Salmo 139, versículos 23 e 24, traz uma oração de Davi que diz tudo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a postura de quem vive em intimidade com Deus. Aberto, transparente, disposto a ser examinado e transformado. E quando essa intimidade existe, você sabe que não está sozinho em nenhuma circunstância. A presença de Deus te dá uma confiança que não depende do ambiente ao seu redor. Isaías, capítulo 41, versículo 10, traz uma das promessas mais poderosas da Escritura. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus segurando você pela mão. Que imagem mais forte do que essa? Irmãos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Não como mais uma prioridade em uma lista longa, mas como o centro a partir do qual tudo mais se organiza. Jesus foi absolutamente direto sobre isso em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Deus está no centro, as outras coisas se encaixam. Não significa que não haverá desafios, mas significa que você terá uma base sólida sobre a qual enfrentá-los. E eu sei que a objeção mais comum é o tempo, a falta dele. Temos família, trabalho, compromissos, responsabilidades. O dia já está cheio antes mesmo de começar. Mas precisamos ser honestos. Essa é muitas vezes uma questão de prioridade, não de disponibilidade. Não deixamos de comer porque estamos ocupados. Não deixamos de dormir porque a agenda está cheia. E da mesma forma, não devemos deixar de alimentar a alma porque o dia está corrido. Jesus acordava de madrugada para orar. Se a rotina da manhã funciona para você, adote esse hábito. Se outro momento do dia é mais viável, encontre esse momento e seja consistente nele. Pode ser no intervalo do trabalho, à noite antes de dormir, durante uma caminhada no fim do dia. O horário importa menos do que a regularidade. O que Deus quer é que você apareça, não que você apareça no horário perfeito. Também vale refletir sobre onde vai o nosso tempo quando temos tempo livre. Horas gastas em entretenimento, redes sociais, conteúdos que nos distraem, mas não nos alimentam. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de fazer escolhas mais conscientes. O Salmo 37, versículo 4 diz: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando Deus é a nossa maior fonte de alegria, tudo o que realmente precisamos começa a se alinhar. Avalie suas prioridades.
faça os ajustes necessários e descubra que o tempo dado a Deus não é um sacrifício que empobrece a sua vida. É um investimento que a enriquece de formas que nenhuma outra atividade poderia proporcionar. E falando em renovação, somente em Deus encontramos uma renovação que é verdadeira e duradoura. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos apresenta uma das declarações mais bonitas de toda a Bíblia. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Cada amanhecer é uma nova misericórdia. Cada dia é uma nova chance de experimentar a graça de Deus. Estar na presença de Deus é como entrar em um lugar de descanso genuíno. Não o descanso de quem simplesmente parou de trabalhar, mas o descanso de quem entregou o peso e foi renovado por dentro. Quando esperamos no Senhor, quando buscamos o seu rosto, Ele renova nossas forças, nos motiva a continuar quando tudo dentro de nós quer parar. Nos recarrega quando estamos no limite, e nele temos a certeza de um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11, é uma promessa que precisa habitar no seu coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus não imposta um futuro aleatório sobre sua vida. Ele tem planos específicos, bons, cheios de propósito. E quanto mais tempo você passa com Ele, mais vai descobrindo esses planos e tendo coragem para vivê-los. Gravem isso no coração. Deus é fiel. Suas promessas são verdadeiras. E a sua presença é o lugar onde você encontra força, renovação e esperança para cada dia. Agora chegamos a um momento muito especial. Eu convido você a se unir a mim em oração. Abra seu coração e deixe que a presença de Deus toque a sua vida neste momento. Vamos nos aproximar do Senhor com fé, entregando a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me aproximo de Ti neste momento com o coração aberto e o espírito humilde. Reconheço a Tua grandeza e a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Senhor, no meio de tantas demandas e responsabilidades, muitas vezes me sinto perdido, cansado, sobrecarregado. Por isso peço que me envolvas com a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento e que me guies em cada passo desta jornada. Pai, a Tua palavra me diz para lançar sobre Ti todas as minhas ansiedades, porque Tu cuidas de mim. Então, neste momento, deposito diante de Ti todas as minhas preocupações, os meus desafios e os medos que às vezes tomam conta do meu coração. Peço que a Tua presença me envolva e me dê a certeza de que não preciso enfrentar as minhas batalhas sozinho. Senhor, peço por sabedoria para discernir a Tua vontade na minha vida e por força para seguir o caminho que Tu preparaste para mim. Sê a minha luz quando eu estiver nas trevas. Traze-me esperança quando o desânimo vier, e que o Teu amor seja mais forte do que qualquer coisa que tente me dominar. Renova a minha força e a minha fé para que eu possa encarar cada dia com coragem, sabendo que a Tua mão está estendida em meu favor. Agradeço, Deus, porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu sei que estás sempre pronto para me ajudar nos momentos de tribulação. Concede-me a graça de Te buscar em primeiro lugar, confiando que as demais coisas serão acrescentadas conforme a Tua promessa. Ajuda-me a entender que o tempo investido contigo é o melhor investimento que posso fazer na minha vida. Senhor, que o Teu amor me transforme e que a Tua verdade guie os meus passos todos os dias. Molda-me à imagem do Teu Filho Jesus Cristo e usa-me para a Tua glória. Que a minha vida seja um reflexo da Tua bondade e da Tua compaixão diante de todos ao meu redor. Pai Celestial,
Peço também por aqueles que se sentem desamparados e sozinhos, que eles possam encontrar em Ti a companhia e o conforto que suas almas tanto anseiam. Faz de mim um instrumento da Tua paz, capaz de estender a mão e apontar o caminho até Ti. Peço ainda, Senhor, que fortaleças a minha fé nos momentos de dúvida e que aumentes a minha confiança na Tua providência. Que eu possa reconhecer a Tua presença em todos os momentos, encontrando em Ti a fonte de toda a paz, alegria e satisfação. E finalmente, Senhor, peço que me guardes de todo o mal e me conduzas pelo caminho certo por amor ao Teu nome. Que a minha vida seja uma oração contínua de gratidão e louvor, evidenciando a esperança que vive em mim, uma esperança que só pode vir de Ti. Em nome de Jesus, eu oro, confiante no Teu amor eterno e na Tua resposta que traz renovação e esperança. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva um amém nos comentários para manifestar sua fé e esperança. Curta e compartilhe com quem você ama, para que a luz da palavra de Deus possa alcançar e abençoar mais vidas. Que Deus abençoe você e toda a sua família.